Park provavelmente é o aluno mais detestado pelo professor da escola onde estuda. Como ele sabe que alguns de seus alunos estão matando aula, o professor castiga todos, fazendo os estudantes segurarem um balde cheio de água acima de suas cabeças enquanto ele passa batendo nos baldes. Park não gosta de como seu professor lida com a turma, mas mesmo sendo um aluno exemplar, não questiona, por mais que ele seja castigado injustamente. O castigo é severo e ele deixa o balde entornar a água, deixando o professor ainda mais irritado. A questão é que esse professor está de marcação com ele e, para piorar, detesta o próprio emprego. Não demora muito para que Park seja transferido para outra escola. Tudo isso graças a uma promoção que Sung Yeol, seu pai, conseguiu na empresa onde trabalha, o grupo Janga, onde ele pretende manter sua posição por ser um cargo de chefia. Park vai para a nova escola, onde supõe ser um lugar melhor. Ele se apresenta aos novos colegas e é muito bem-vindo. Mesmo assim, ele se senta ao lado de uma garota muito reservada chamada So-ah. Ela parece não gostar muito de conversar. De repente, um aluno de cabelos loiros, chamado Gyun-won, entra na sala e chama a atenção de todos. Ele consegue desestabilizar todo mundo e é como se fosse um famoso que acabou de chegar. Não que os alunos gostam dele. O caso é que ele é muito rico e todos tratam ele com certo respeito por causa disso, e logo percebemos o porquê das pessoas não gostarem dele. O cara é um valentão que se aproveita principalmente de um garoto nerd. Park se lembra dos castigos que experimentou na escola anterior, onde o professor fazia ele segurar um balde sobre a cabeça e se levanta com a intenção de fazer algo pelo garoto. Mas So-ah finalmente fala com ele, dizendo para que ele não faça aquilo. Ela sabe que ele vai arrumar problemas se enfrentar Gyun-won. Enquanto os dois conversam, a intimidação aumenta, e Gyun-won agora tira fotos do pobre garoto com óculos. Não tem como impedir esse cara de humilhar o pobre nerd. Ele até pega o nerd pelo cabelo e tira mais fotos dele. Basicamente, ele o trata como se fosse um brinquedo para brincar e se divertir. Park ignora as advertências de So-ah e se aproxima de Gyun-won, ordenando que ele deixe o nerd em paz. No entanto, Gyun-won parece não se importar com as ordens de Park. Em vez disso, ele pergunta o que o novo cara quer. Enquanto os dois trocam palavras, a situação continua fora de controle. De repente, o professor entra na sala e, para a surpresa de Park, ao invés de colocar ordem na sala, o professor simplesmente age como se nada estivesse acontecendo. Mesmo que Gyun-won ainda esteja segurando o nerd pelo cabelo, o professor dá início à aula. Isso mostra o poder que a família de Gyun-won possui. O professor simplesmente diz para pararem de brincar e voltarem para seus lugares. Vendo que o professor não se importaria com o problema, nem Gyun-won nem Park obedecem. Ao invés disso, eles continuam com a discussão. Percebendo que esse cara nunca vai se comportar, Park se enfurece e na cara de Gyun-won, que cai no chão, ainda sem acreditar que o novato teria a audácia de desafiá-lo. A bravura de Park arrancou o espanto de todos na sala, que assistiam a tudo sem acreditar no que estavam vendo. Ninguém nunca enfrentou Gyun-won, nem mesmo os professores. Mas dessa vez, o professor fez algo. Os dois foram levados para a sala do diretor. Por um momento, Park pensou que poderia fazer alguma justiça ao explicar ao diretor o que Gyun-won fazia com um pobre garoto. Mas a história mudou quando o diretor quase estendeu um tapete vermelho para que Gyun-won passasse até uma cadeira onde assistiria confortavelmente à punição de Park. Os pais dos dois garotos são chamados. O pai de Gyun-won, Yang, diz que não há motivo para a escola expulsar Park de lá. Sung-yeol, que infelizmente trabalha para a empresa de Yang, é carinhosamente forçado a fazer um acordo de paz. A solução, digamos, amistosa, foi fazer Park pedir desculpas a Gyun-won e tudo voltará ao normal. O problema é que Park sempre foi ensinado por seu pai a defender suas convicções. Mas agora ele vê que seu próprio pai está caindo em contradição. Tudo isso porque está lambendo as botas do novo chefe. A situação se torna tensa novamente quando Jang ameaça demitir o pai de Park. Sung e Park vão a um bar para beber alguma coisa e conversar sobre o incidente. Mas de repente, eles têm uma ideia brilhante.
E se eles abrissem o próprio bar? A ideia começa a florescer e não demora muito para que eles comecem a trabalhar nisso. No entanto, algo inesperado acontece. Sung sofreu um terrível acidente enquanto andava de bicicleta. Um carro bateu nele, fazendo com que ele falecesse. Durante o funeral, um advogado procura Park dizendo ter sido enviado pelo motorista responsável pelo acidente. Segundo ele, a polícia abriu um inquérito, mas o homem está disposto a pagar uma certa quantia em dinheiro para manter esse caso fora dos tribunais. Park fica arrasado ao ouvir isso. Em choque, ele deixa os papéis caírem no chão. So-ah, que agora é uma amiga, está bem ao lado dele e recolhe os documentos. Mas ao olhar as fotos contidas nos registros, ela descobre que o carro envolvido no acidente pertence a ninguém menos que ele, Geun-won, o loiro mimado, o filhinho de papai. Ela lembra que Geun-won estava se exibindo pela escola alguns dias atrás. Ele havia comprado um carro novo e disse a So-ah que era uma edição única. Park pergunta se ela tem certeza do que está insinuando, mas ela se mantém firme dizendo que sim e que se lembrava bem do carro. Até porque era uma edição limitada. Só Geun-won poderia ter um daquele naquela região. Obviamente, Geun-won ou seu pai pagaram alguém para assumir a culpa pelo incidente. Furioso, Park se levanta e sai com a única intenção de encontrar Geun-won. So-ah corre atrás dele, mas não consegue impedi-lo de fazer qualquer besteira. Park logo chega ao hospital e encontra Geun-won do lado de fora. Ele começa a no almofadinha de uma figa até deixar ele caído no chão. Depois de dar uns bons cascudos nele e deixá-lo descido no chão, Park pega uma pedra da calçada e tenta esmagar a cabeça do infeliz. Mas quando está prestes a cometer o ato, a polícia aparece e ordena que ele se renda. O resultado não poderia ser outro. Park é detido e enviado para a cadeia. Em pouco tempo, Jang visita Park. Ele começa a murchar sobre como conheceu o pai dele nos últimos 20 anos e como se sente mal por Park, provavelmente acabar na prisão por algum tempo. Ele oferece ajudar Park, mas quando a esmola é grande, o santo desconfia. É óbvio que havia algum interesse por trás de toda aquela bondade. Jang quer que Park se ajoelhe no chão e peça perdão por espancar Geun-won. E se depender de Park, aquele pedido indecente só vai acontecer no dia 32 de fevereiro do ano de 3021. Park tem princípios e acredita fielmente que Geun-won mereceu o que recebeu. Cá, pra nós, eu também acredito. Ele deixa claro que nunca se ajoelhará diante de ninguém. Logo, Park é levado a julgamento. O detetive encarregado do caso descobriu que Geun-won foi o responsável pelo acidente com o pai de Park e relata ao chefe de polícia. Mas o detetive recebe ordens para que fique de bico calado a respeito desse pequeno detalhe que acabou de descobrir. Jang subornou o chefe de polícia para influenciar o caso ao seu favor. Park logo é levado para sua nova cela. Seus colegas de cela começam a intimidar ele, ordenando que se ajoelhe perante todos. Park se pergunta por que todos estão obcecados por fazer com que ele se ajoelhe. Um de seus colegas de cela bate em sua perna, mas em vez de ficar com medo, Park começa a rir freneticamente. Várias coisas passam por sua cabeça, como Jang querendo que ele se ajoelhe, o que dá repulsa em Park só de pensar nessa possibilidade. De repente, ele se lembra de seu falecido pai, dizendo para que ele se mantenha de cabeça erguida. Mas assim que ele para de rir e levanta a cabeça estufando o peito, os homens começam a sessão de sopapos em Park. No dia seguinte, Park recebe uma visita de So-ah. Ela conta a ele algumas notícias de que vai ingressar na universidade e há algo mais. Yang ofereceu pagar pelos estudos dela sem pedir nada em troca. Isso aconteceu porque So-ah foi quem chamou a polícia naquela noite em que Park estava prestes a acabar com Geun-won. 3 anos depois, Park é libertado da prisão. Ele está determinado a se tornar melhor e muito mais bem-sucedido do que Jang. So-ah convida ele para ir até a cidade onde ela mora. Ele viaja até lá e fica encantado com as celebrações do Dia das Bruxas. Park anda pelas ruas quando é surpreendido por uma mulher que chega abraçando ele do nada. Mas assim que ele percebe, era ela, So-ah. Agora, 3 anos depois, ela parece até outra pessoa. Após apresentá-lo a alguns de seus amigos, So-ah e Park
sentam-se para colocar o papo em dia. Eles têm muita coisa para contar um para o outro. Mas o destino quis que Soo-ah começasse a trabalhar para o grupo Janga depois de concluir seus estudos. Park, por sua vez, está mais interessado em abrir seu próprio negócio. De certa forma, eles serão concorrentes. Park esclarece que não está em uma situação de escolha de carreira, mas abrir algo como um restaurante também era o sonho de seu pai. Ele sempre quis ter seu próprio negócio e abrir uma loja será uma forma de preservar a memória de seu pai. Alguns anos depois desse encontro, Soo-ah começou a trabalhar para o grupo Janga. Ela está prestes a sair para uma reunião e percebe uma nova loja sendo aberta bem em frente ao grupo Janga. Ela passa pela loja quando escuta alguém chamando por ela. Era Park. Soo-ah fica surpresa ao ver que ele está realmente abrindo seu próprio restaurante. Os dois ficam se olhando por um instante. Aqui, a história parece se repetir. Em uma escola, um grupo de meninas está intimidando uma outra garota por causa de um saquinho de lanche. Ela chama a garota de idiota e até ameaça escrever palavras ofensivas na testa dela. A líder desse grupo é filha de um policial e parece estar se dando bem na escola, assim como Gyun-won no passado. Enquanto ela pega uma caneta para escrever a palavra ofensiva no rosto da garota, outra garota chamada Jo, que finge estar dormindo, pega o celular para ter a chance de gravar tudo. De fato, ela grava e espalha o vídeo nas redes sociais. O vídeo se torna viral na web e inúmeras pessoas comentam sobre ele. Em breve, Jo se torna uma sensação nas redes sociais e ganha muitos seguidores. Uma noite, Jo é confrontada pela mãe da valentona, que começa a ameaçá-la. Ela começa a perguntar a Jo se ela sabe quem ela é. Em certo momento, a mulher dá um tapa na garota, mas o amigo dela, Jeon-soo, estava gravando toda a cena. Agora, eles têm a mulher em vídeo também. Isso deixa a mulher ainda mais furiosa. Ela empurra Jo para tentar intimidá-la, apesar de estar sendo gravada. Mas Jo segura a mão dela e confronta a mulher, dizendo que não vai mais postar nada nas redes sociais. Apenas vai se limitar a entregar cópias dos vídeos ao reitor da faculdade quando a filha dessa mulher tentar entrar. E também vai entregar uma cópia ao futuro chefe da garota quando ela conseguir um emprego. Não satisfeita, quando ela se casar, o vídeo vai ser exibido em um telão para todos os convidados. E até mesmo quando a garota tiver o primeiro filho, a criança saberá do caráter da mãe e da avó. A mulher, visivelmente irritada, tenta dar um segundo tapa em Jo, mas Park aparece e segura a mão dela. Depois de trocar mais insultos, Jo encontra uma oportunidade para descontar o tapa na mulher. Elas simplesmente se afastam para pegar um táxi, mas Park corre atrás dela e diz que o que ela fez não foi certo. Em resposta, Jo esclarece que não é uma daquelas pessoas que vão respeitar os outros apenas porque são mais velhos. Ela também é repreendida na escola no dia seguinte, mas não se importa muito com isso. Mais tarde, ela se encontra com Jeon-soo e eles dão uma volta de lambreta. No caminho, uma criança perde sua bola e corre para pegá-la. Para evitar atingir o menino, Jeon-soo freia e, com a parada brusca, Jo voa pelos ares. Enquanto isso, Park está no mesmo local. Ele está vestido como um urso de pelúcia e distribui panfletos para as pessoas como forma de divulgar seu restaurante. Ele vê uma garota voando pelo ar e corre para ajudá-la. Ele consegue pegar ela e os dois caem. Quando a garota se levanta, Park percebe que ela é a mesma garota que ele encontrou acidentalmente no dia anterior. Enquanto os dois conversam, Park desmaia. Ele é transferido para o hospital. O motivo do desmaio é exaustão. Ele andava trabalhando muito para manter seu restaurante. Park acorda no hospital e Geun-soo agradece a ele por ajudar sua amiga. Depois de alguma conversa, Park diz a eles que, se quiserem agradecer, deveriam visitar seu restaurante. No entanto, os jovens vão para uma boate. Em seguida, voltam à cidade e visitam um restaurante. Mas ao invés de ser o de Park, eles acabam em um pertencente ao grupo Janga. No entanto, a lei proíbe a entrada de menores de idade nesses locais. Soo-ah está lá naquela noite e verifica os documentos deles, dizendo que eles devem voltar depois de se formarem no ensino médio. Em seguida, os jovens vão para o restaurante de Park, sendo os únicos visitantes.
Enquanto Park sai para dar uma olhada em como os outros bares estão indo, ele diz ao seu funcionário para verificar suas identidades. Mesmo eles sendo menores, o funcionário permite que eles fiquem, porque estão sem clientes. Enquanto Park anda pela rua, encontra Soo-ah e eles começam a discutir negócios. Park sabe muitas coisas, mas de alguma forma tudo o que ele faz ainda parece não ser o suficiente. Seu restaurante não está indo bem. Ao chegar à sua loja, Soo-ah percebe que os jovens que ela expulsou de seu estabelecimento estão agora no de Park. Ela entende que Park não tem ideia de que esses jovens são menores de idade. Quando Park entra em sua loja, Soo-ah liga para a polícia para denunciar. Dentro do restaurante, o amigo que está acompanhando Joe e Jin-soo fica bêbado e começa a criar confusão, insultando o funcionário de Park. Ele quer brigar, mas Park entra no meio e o leva para um local onde uma câmera está gravando tudo. O jovem agride ele mesmo assim, então o funcionário de Park entra no meio. A confusão generalizada começa. Park tenta impedir, mas o funcionário também parte para a pancadaria ao receber um golpe do garoto. Em seguida, ele pega uma sopa quente e despeja na perna do jovem. A polícia chega e leva todos para a delegacia enquanto tentam encontrar uma solução para a confusão. No meio de tudo isso, uma infeliz coincidência acontece. Geun-soo é o irmão mais novo de ninguém menos que Jeun-won, o filhinho de papai que arruinou a vida de Park. Ele aparece do nada para pegar seu irmão. Park jamais saberia que seu destino estaria entrelaçado ao de Geun-won outra vez. Claro, ele age como se fosse dono do lugar. Ele até diz que Park é seu amigo, então o policial tem que ajudá-lo. O policial os ajudará com prazer, mas Park o interrompe e comenta que não precisa nem quer nenhum tipo de favor. Ele afirma que policiais precisam ser as pessoas mais justas em uma sociedade. Park sai correndo e Joe corre atrás dele para conversarem. No entanto, Park não está bem e vira as costas para ir embora. Geun-won corre atrás dele e tenta brincar com a mente dele. Geun-won provoca Park para brigarem novamente porque sabe que Park odeia ele e que o culpa pelo acidente com o seu pai. Park permanece calmo e diz em tom enigmático que no dia em que foi preso, ele fez um plano de 15 anos. Não satisfeito, ele diz que Jang está fatalmente incluído nesse plano. Então ele precisa estar preparado porque esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. Esse foi o recap dos 3 primeiros episódios da série de 2020 chamado Itaewon Class. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.